Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E como ele mesmo diz, ninguém carrega uma lâmpada para colocá-la escondida debaixo de uma caixa ou debaixo da cama, mas coloca num lugar onde essa luz possa percorrer todo o ambiente, toda a casa. E assim toda a casa ficará iluminada. Mas quem é esta luz que Jesus quer que seja resplandecente no meio da nossa casa, no meio do mundo? É Ele mesmo. Eu sou a luz que vim ao mundo para iluminar, para tornar claro, para tornar límpida as consciências, para tornar límpido os corações, porque grandes são as trevas que inundam os nossos olhos e o nosso coração, e que fazem nós termos um olhar embaçado, atrapalhado a respeito da verdade, a respeito do próprio Deus e a respeito de nós mesmos. Quantos não estão confusos a respeito da sua própria identidade como pessoa humana? Imagina como que estão com Deus. Mas muitos que se abriram à graça, mas muitos que prestaram atenção. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Para a gente poder compreender, é preciso aprender a ouvir. E ouvir com um coração aberto e como quem busca o verdadeiro, o que dá o real sentido, o que tem realmente valor para poder fazer a transformação de que necessito, ou para dar a clareza de que necessito. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, Jesus faz questão de, ao falar com seus discípulos, dizer para eles: o que vocês ouviram aqui em segredo, vocês tornem público. Tanto que a comunidade cristã, ela foi, como se diz, trazendo à luz muito dos ensinamentos de Jesus, dos que estão contidos no Evangelho e daqueles que os próprios apóstolos receberam de Jesus. Vocês podem perceber que o autor sagrado fala que nem tudo que Jesus fez e falou está escrito nesse livro, mas o que está escrito aqui é para que vocês acreditem. Então a comunidade cristã foi aquela que foi florescendo, que foi fazendo surgir, toda a riqueza, toda a beleza da graça de Deus, da salvação de Cristo. E por isso nós nos alegramos, porque graças a essa fidelidade é que o Evangelho chegou até nós hoje. E como hoje, na vida da igreja, nos é tão claro o Evangelho,
a doutrina, mas é uma pena que são poucos os ouvintes que realmente têm o coração aberto para escutá-la e compreendê-la. Por isso que Jesus faz a advertência dizendo: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Quem dispõe o coração à sabedoria, quem dispõe o coração à verdade, ele é embebido cada vez mais da verdade. Quem abre o coração para Deus, quem se dispõe a ouvi-lo, a compreendê-lo, vai ter o entendimento que busca e muito mais. Olha só, por isso que ele adverte a respeito do juízo que nós fazemos das coisas, da medida que nós damos para as coisas. Porque esta medida nós podemos dizer assim: não, isso vale tanto, ou isso não vale nada, ou isso não é importante, o importante agora é isso daqui. Então esse cuidado de nós termos um coração atento e um ouvido atento ao que Deus está falando. Aliás, o mundo todo precisa prestar atenção nisso. Não criar um coração rebelde a Deus, mas um coração que se dispõe a ouvi-lo. Eu lembro uma vez que um repórter foi perguntar, ou foi entrevistando, acho que o Santo Padre. Ele dizia: mas Santo Padre, o senhor fala, mas não é, mas as pessoas não acreditam no que o senhor fala. Ele falou assim: o importante para nós é que eles escutem o que nós estamos falando. Porque a decisão de acreditar ou não depende da abertura do coração de cada um. Mas é importante que eles escutem o que a igreja está dizendo. Então, nesse sentido, Jesus nos ajuda nesse processo do conhecimento e do aprofundamento na graça de Deus, na nossa salvação e em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida na fé. Meus irmãos, como esta carta de São Paulo nos ajuda a ter um caminhar seguro. Ontem nós ouvimos o apóstolo dizer da pessoa de Jesus que entrou no santuário, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no mais santo dos santos. Sendo assim, o apóstolo vem dizer para nós que nós temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Foi através dele que os céus foram abertos e foram derramadas as riquezas de Deus, a salvação, a graça para que nós também possamos nos aproximar de Deus. E ele continua: ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, da sua humanidade. O homem é capaz de Deus. O homem é capaz de entrar na intimidade de Deus, porque Deus entrou na intimidade do homem na encarnação do seu Filho. E como Deus sempre na Sagrada Escritura, Ele diz: eu sou o que sou, eu sou Deus e não existe outro, as palavras que eu digo são palavras de vida, e quem ouvir, quem acolher tem a vida, quem não acolher não tem vida. Então Deus sempre foi bem definido quem Ele é, o efeito que a sua palavra produz, e Ele sempre deu esta palavra de vida para o homem. Então o chamado que o apóstolo faz para nós, ou o caminho que ele descortina para nós, é um caminho de fé confiante em Deus. Não é mais tempo de vacilar na fé, mas é tempo de firmarmos na fé, de acreditarmos no que Deus falou, de acreditarmos sobretudo no que Deus realizou em nosso favor, na pessoa do seu Filho. Se Ele veio até nós, se Ele se tornou um de nós, se Ele falou através da nossa humanidade sobre as coisas do reino, Deus não mente. Então a resposta nossa tem que ser uma resposta de fé, não pode ser outra resposta. Porque outra resposta sem a resposta de fé é perder a graça,
é perder a oportunidade que Deus nos deu para a nossa salvação. Por isso que Jesus é bem claro: quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Não existe meio termo. Existe fé e recusa da fé. E os cristãos foram chamados à fé. A esta fé segura, a esta fé firme que nos faz caminhar sem vacilar. Portanto, temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, diz o apóstolo, com um coração sincero. A palavra sincero quer dizer sem cera, né? Sem tapar buraco, é legítimo, é inteiro. Então o nosso coração tem que ser este coração sincero, inteiro, né? Purificado e cheio de fé, acreditando profundamente em tudo que o Senhor falou e nos propôs para a nossa salvação, com o coração purificado de toda a má consciência. Como que hoje os meios de comunicação, né, que são uma bênção para comunicar, para formar, para orientar, mas também no meio, vocês sabem muito bem que há aquele caldo que, em vez de esclarecer, em vez de dignificar, obscurece, contamina. Aliás, é algo para se repensar, se remodular a maneira de comunicar, para que a gente passe isso de forma que ajude as pessoas a ter uma consciência pura, a ter o coração purificado, a não ser contaminado, e o corpo lavado com água pura. Eu sempre digo, água pura é que limpa, água suja, né, torna a coisa mais suja. E Deus nos oferece a água pura da sua graça para purificar o nosso coração e a nossa consciência. A consciência, ela se torna purificada quando ouvimos a palavra de Deus com o coração aberto, acolhendo tudo que o Senhor tem a nos dizer. Este coração nosso vai sendo purificado. Lembra do lava-pés que Jesus disse para os discípulos? Vós todos estáis puros, né? Vós estáis puros por causa da minha palavra, mas nem todos estão puros. Quer dizer, tinha alguém lá no meio que ouviu a palavra de Jesus, mas não acolheu ela. Então era o único impuro que estava no meio deles. Portanto, basta apenas lavar os pés, no sentido de serviço, no sentido de estar à disposição. Sejamos, portanto, nesta caminhada, neste dia a dia da nossa vida, atentos uns aos outros, para nos incentivar à caridade e às boas obras. Essa leitura nos fala das virtudes teologais, né? Da fé, da esperança e da caridade. Fé é acreditar em Deus, esperança, né, de tomar posse já pela fé da graça que Deus nos deu, e a caridade, que é o exercício diário da vida do cristão. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes procuremos animar-vos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Que dia é esse que vai se aproximar? Que assembleia é essa que eu tenho que estar presente? São a assembleia dos convocados, dos batizados, daqueles que acolheram o chamado de Deus e se abriram à sua salvação. Formamos essa assembleia, esse povo, que caminha em que direção? Que caminha ao encontro com Jesus, na sua vinda última, que nós aguardamos, nós esperamos, e também na nossa ida. Se Ele demorar para vir, é nós que vamos. De qualquer forma, o encontro com Jesus é inevitável. Falar dos fins dos tempos hoje é ajudar as pessoas a se prepararem para o encontro com Jesus glorificado, vitorioso, que está sentado à direita do Pai, que uma vez entrando no santuário, sentou-se à direita de Deus, e lá não precisa mais oferecer sacrifício, porque Ele já perdoou todos os pecados. Basta agora cada um tomar posse
do perdão que Deus deu, da graça que Ele nos deu. E enquanto caminhamos na direção do encontro com o Senhor, o exercício nosso é a caridade, é ajudar uns aos outros, é ajudar as pessoas. Nesse sentido, eu quero destacar São João Bosco como um homem da caridade, um homem que, tendo o seu coração aberto a Deus, entendeu o que significa a encarnação do Verbo, no sentido de vir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vista de vir ao encontro dos pecadores humilhados e trazê-los de volta para junto de Deus. São João Bosco, quando teve aquele encontro com os jovens, ele sentiu essa compaixão que todos nós devemos buscar experimentar, essa compaixão de ver a miséria do outro, de ver a condição do outro, o estado do outro, sabendo que existe vida e essa vida está em Deus e essa vida é abundante, fazer esse gesto de ir ao encontro do outro e oferecer-lhe essa vida. Foi o que São João Bosco fez, vendo aquela juventude, toda desfigurada, toda depreciada, toda rejeitada, ele olhou e acreditou naquelas pessoas, porque ele tinha dentro de si um conteúdo que seria bom para eles, que ia trazer-lhes de volta a dignidade. E aí ele começa a trabalhar com os jovens, a ser presença no meio dos jovens, a instruir-lhes, a dedicar tempo. Gente, educar exige tempo, dedicação. Foi o que Dom Bosco fez. Por isso que ele é um santo educador. Por isso que ele conseguiu transformar aqueles jovens que para a sociedade já estavam todos perdidos em pessoas dignas. Essa é a força do Evangelho. E essa deve ser a força da nossa missão também. Ajudar as pessoas a retomar a sua dignidade como pessoa humana diante de Deus e receber dele toda a graça de que necessita. Celebrar Dom Bosco é celebrar essa graça que na igreja sempre se desponta através dos santos que nela surge. É ver Deus de novo no meio de nós, em cada santo. Em cada santo Deus se revelando, Deus se mostrando, porque nós participamos da vida de Cristo e Cristo comunica ela em abundância quando nós nos abrimos. E na medida que Dom Bosco foi se entregando à obra, mais graça Deus foi derramando sobre ele. Por isso hoje ele é tido como um santo educador, um homem que ajudou e muito está ajudando a igreja no seu processo de caminhada ao encontro com Cristo que está se chegando. Ele quis também, como Cristo quer, entregar a igreja ao Pai sem ruga e sem mancha. E hoje nós podemos também fazer diferente. Nós também podemos nos embeber desse espírito de compaixão e ir ao encontro do outro e ajudar o outro a se levantar e ajudar o outro a ser um homem ou uma mulher, imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus em Cristo Jesus. Depende da resposta de cada um de nós, depende dos ouvidos de cada um de nós, depende da atitude de cada um de nós. É preciso tomar decisão, decidir-se por Deus, decidir-se pelo irmão e ajudá-lo a crescer. Foi o que Dom Bosco fez, e o convite para nós todos hoje é que façamos o mesmo, assim como Jesus o fez. Vá e faça tudo o que o Senhor colocou no seu coração. Vá e faça e anuncie a boa nova a todos aqueles que precisam escutá-la. E são muitos que hoje precisam escutar. Que o Espírito Santo possa hoje encher o nosso coração com a graça, com a força, com a sabedoria que vem do nosso Deus, para que nós possamos, após ouvir a sua palavra,
vivenciá-la profundamente em nossa vida e na vida do nosso irmão. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!